Tema polêmico aqui na nossa discussão hoje, gente. Privacidade das crianças e adolescentes. Até que ponto a gente precisa permitir que essa privacidade aconteça e até que ponto a gente precisa acompanhar de pertinho o que eles estão fazendo. Vivemos um momento social e também da infância e adolescência dos nossos filhos que é completamente diferente da infância e adolescência que nós tivemos. A criança, ela tem já um celular na mão, tem acesso às informações na palma da mão a qualquer momento. Quando a gente era criança e adolescente, me permitam relembrar esse momento, a gente não tinha nada disso. E, portanto, as preocupações sobre esse assunto, privacidade, têm surgido cada vez mais. Será que temos a autorização de invadir esse espaço do filho, seja ele criança, seja ele adolescente? Que medida isso é possível? Para que o indivíduo se constitua na sua individualidade, tenha segurança sobre si, consiga se colocar diante do outro e desenvolva a sua personalidade única, ela precisa ter um ambiente favorável. Para isso, a gente precisa permitir que ela traga quais são os seus olhares e percepções acerca das coisas, das pessoas, das situações sociais, do mundo. Então, essa permissão de que ela se coloque diante do mundo é uma condição que favorece o desenvolvimento saudável e de uma constituição de indivíduo fortalecida diante do mundo. Isso quer dizer que privacidade envolve essa possibilidade, de alguma maneira, possibilitarmos que essa criança traga ela mesma para a sua família, para dentro da sua casa e nas relações que ela estabelece com outros colegas e com outras pessoas na vida dela. Muitas vezes recebemos relatos dos adolescentes de uma maneira que eles se sentem perseguidos ou vigiados ou de alguma forma que não conseguem ser elas mesmas dentro da sua família. Se isso acontece, esse é um sinal de que talvez a gente precise rever a nossa relação com os nossos filhos em termos de possibilitar uma escuta mais aberta e um olhar de mais acolhimento e respeito com relação a eles. Isso não quer dizer que a gente não precise acompanhar os nossos filhos de perto. O fato é que eles estão expostos cada dia mais a diversas situações. E o ponto-chave disso, a ideia é que eles saibam, que eles tenham consciência de que a gente está acompanhando. Não recomendo que a gente faça nada escondido deles. A ideia é que a gente possa conversar o quanto que isso preocupa a gente como pai e mãe, o quanto que a gente tem essa necessidade de ajudá-los e de auxiliá-los nesses processos de interações com outras pessoas e de alertar para os nossos filhos o quanto que determinadas situações podem ser extremamente arriscadas para eles e que a gente precisa orientar como é que eles vão lidar com essas situações. Portanto, a gente pode combinar com os nossos filhos de que a gente precisa ter a senha do celular deles, que a gente precisa acompanhar as redes sociais, algumas conversas pontuais, não que a gente vá, ficar ali na loucura, vendo passo a passo tudo que posta, tudo que escreve, todas as conversas possíveis e impossíveis. A gente precisa saber o que fazer com essas informações. A gente, como pai e mãe, precisa saber que os nossos filhos conversam de uma maneira diferente com os amigos dele do que conversam com a gente. E isso é natural, basta a gente lembrar da nossa infância, da nossa adolescência, que existiam coisas que a gente conversava com os pais e existiam coisas que a gente conversava somente com os amigos. Isso precisa ser olhado, precisa ser percebido de uma maneira respeitosa e harmoniosa. E vocês, famílias, qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Coloca aqui embaixo, comenta e a gente vai conversando sobre isso para construirmos uma maneira mais harmoniosa e saudável de estabelecer essas relações com os nossos filhos. Tchau, tchau!